Olá! Nesta análise, a gente vai descobrir como dar uma virada de chave nos estudos e conseguir resultados incríveis em muito, mas muito menos tempo. Sabe aquela sensação? Passar dias, às vezes noites, com a cara nos livros, sacrificar o fim de semana, e aí, quando a nota sai, ela nem chega perto de todo o esforço que foi colocado ali, é uma frustração, né? Pois é bem essa situação. E para piorar, sempre tem aquele colega que parece que só deu uma olhadinha na matéria na véspera e tira a mesma nota. Chega a ser desanimador, parece que todo o esforço não valeu de nada. Mas olha, a grande virada de chave está aqui. O problema não está na capacidade de aprender, de forma alguma. A questão toda está no método. E a melhor parte, método é algo que a gente pode e deve mudar. Beleza, então, vamos para a primeira dica prática. E ela começa por um lugar que muita gente nem imagina que tem a ver com estudo: alimentação. Quem nunca, né? Aquela barra de chocolate ou um doce qualquer antes da prova para dar um gás para aliviar a tensão. É um clássico. Mas a pergunta é, isso ajuda de verdade? E aqui a coisa fica interessante. A gente tem essa ideia de que o açúcar dá aquele pico de energia que ajuda a focar, certo? Só que a realidade é justamente o contrário. O açúcar, na verdade, joga contra o nosso cérebro. E olha, isso não é achismo não, tem ciência por trás. Uma pesquisa da UCLA, por exemplo, mostrou que muito açúcar prejudica o aprendizado e a memória. O outro estudo, publicado no Journal of Physiology, ligou o açúcar à dificuldade de foco e de raciocínio. Ou seja, aquele docinho que parecia um aliado, na verdade, pode ser o grande vilão dos estudos. Certo, agora vamos para a segunda parte da nossa estratégia. E essa aqui é sobre o poder da mente, sobre como a gente conversa com a gente mesmo. A ideia é bem simples, mas que faz toda a diferença. Pensa só. O cérebro é como um soldado que segue ordens. Se a ordem for, nossa, isso vai ser um saco, vai demorar pra caramba, adivinha o que ele vai fazer? Ele vai obedecer. O resultado já está definido antes mesmo de começar. E esse estudo de Harvard é a prova disso. É sensacional. Nele, funcionários de um hotel, só de acreditarem que o trabalho deles era um bom exercício, tiveram benefícios reais de saúde, como diminuição da pressão arterial. Pensa no poder disso. Se a mente consegue mudar o corpo, imagina o que ela não faz pela nossa capacidade de aprender. Então, o lance é mudar o roteiro que a gente conta para si mesmo. É uma troca consciente. Em vez de pensar, isso é muito difícil, nunca vou conseguir, a gente muda a ordem para, isso aqui é tranquilo, vou resolver rápido. É dar um comando positivo para o cérebro. Essa pequena virada de chave muda completamente o jogo. Chegamos na nossa terceira e última técnica. Agora o papo é sobre como vencer o relógio e a procrastinação. Já reparou numa coisa? Se a gente tem uma semana para fazer um trabalho, ele leva a semana inteira. Se tem um dia, ele leva um dia. Isso tem nome, é a lei de Parkinson. Basicamente, a tarefa se estica para ocupar todo o tempo que a gente dá para ela. E como a gente quebra isso? Com uma técnica ridiculamente simples, mas poderosa. A técnica do cronômetro. É o seguinte, escolhe uma coisa para fazer. Uma única coisa. Bota um timer, sei lá, 30 minutos, e durante esses 30 minutos é foco total naquilo. Sem celular, sem outra aba aberta, nada. Foco absoluto até o alarme tocar. E por que isso é mágico? Porque esse tempo curtinho cria um senso de urgência. E é essa urgência que meio que hackeia o nosso cérebro, forçando ele a entrar num estado de hiperfoco. O trabalho simplesmente flui de um jeito muito mais rápido e eficiente. Ok, vamos amarrar tudo isso agora. O que a gente tem aqui é um novo manual de estudos, um plano de 3 partes para transformar completamente a maneira de aprender. O caminho é bem claro, né? Primeiro, nada de açúcar antes de estudar. É preciso dar o combustível certo para o cérebro. Segundo, mudar a mentalidade, dar comandos positivos. E terceiro, usar um cronômetro para criar urgência e foco. Simples assim. Lembra daquela promessa lá do comecinho? A ideia de conseguir os mesmos resultados ou até melhores usando só 20% do tempo? Pois é, com essas 3 estratégias, isso deixa de ser um sonho e vira algo totalmente possível. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, né? Porque estudar de um jeito mais inteligente não é só sobre tirar nota boa. É sobre ganhar tempo de vida de volta. É sobre ter os fins de semana livres de novo. Então a pergunta que fica no ar é: o que se pode fazer com todo esse tempo livre que foi reconquistado?